Bom dia, galerinha! Vamos dar início à nossa aula de português de hoje? Bem, o nosso conteúdo está no livro Módulo 2 e começa na página 13. Nós vamos falar hoje sobre concordância verbal. Mas eu quero te pedir para deixar o seu livro quietinho aí por enquanto, pedindo para você prestar bastante atenção aqui na minha explicação, para que depois você consiga responder tudo no seu livro. Combinado? Então vem comigo, olha. Concordância verbal é a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome. Tia Verônica, que confuso! É a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou pronome? Não entendi muito bem. Calma. Continua ligadinho aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai aprender tudo. Então vem comigo, olha. Eu preparei aqui para você uma frase que vai ser o nosso primeiro exemplo nesse conteúdo de hoje. Então preste bastante atenção. A frase diz assim: o jornalista entrevistou o presidente. Então eu tenho aqui destacado de rosa nessa frase um substantivo. Jornalista é um substantivo. Lembrando que substantivo é um nome, ok? E esse substantivo está no singular, porque eu digo o jornalista, ok? E eu tenho destacado aqui de preto mais forte o verbo entrevistou. Então eu pergunto para você, quem é que entrevistou o presidente? O jornalista. Então, esse verbo está concordando com o substantivo jornalista. O verbo concorda com o substantivo que está no singular. Eu digo que o jornalista entrevistou o presidente. Não entendeu ainda? Então, veja mais esse exemplo, olha. Os jornalistas entrevistaram o presidente. Nessa frase, eu modifiquei um pouquinho o substantivo. Aqui nessa segunda frase agora, o meu substantivo está no plural, porque eu disse os jornalistas. E o verbo modificou a sua forma. Notem que aqui era entrevistou e agora o verbo é entrevistaram. E por que, tia Verônica, que você modificou a forma do verbo? Porque agora esse verbo está concordando com o substantivo jornalistas, que está no plural. Então eu digo que o jornalista entrevistou o presidente. E eu digo que os jornalistas entrevistaram o presidente. O verbo concorda com o substantivo, que pode estar no singular ou no plural. Ainda não está claro para você? Tudo bem, vem para mais um exemplo, olha. Eu tenho aqui agora essa frase. O aluno assistiu à videoaula. Eu tenho aqui destacado de rosa o substantivo aluno. E esse substantivo está no singular, porque eu digo o aluno, ok? E eu tenho aqui destacado de preto mais forte o verbo assistiu. Quem é que assistiu? O aluno. Então, o verbo assistiu está concordando com o substantivo aluno. Eu digo que o aluno assistiu. Olha essa frase agora. Os alunos assistiram às videoaulas.
Nessa frase, o substantivo agora está no plural, os alunos. E o meu verbo modificou a sua forma. Ele era assistiu e agora eu coloquei assistiram. E por que agora a forma verbal é assistiram? Porque está concordando com o substantivo alunos, que está no plural. O aluno assistiu. Os alunos assistiram. Ou eu poderia dizer que os alunos assistiu e que o aluno assistiram. Não, né? Então, o verbo precisa concordar com o substantivo a quem ele se refere. Esse substantivo pode estar no singular ou no plural. E o verbo vai modificar a sua forma para concordar com esse substantivo. Entendido? Viu como não é tão difícil? Mas, tia Verônica, o verbo só concorda com o substantivo? Não. O verbo também pode concordar com os pronomes. Lembra dos pronomes? Então, aqui eu tenho destacado de roxo um pronome da primeira pessoa do singular, o pronome eu. E eu tenho aqui de preto mais forte, destacado aqui, o verbo escutei. Então, aqui, quem é que escutei? Eu escutei. Então, o verbo está concordando, só que agora com o pronome. Observaram? Eu escutei. Verbo concordando com o pronome, com a pessoa do discurso. Olha para essa frase aqui agora, olha. Eles escutaram um barulho estranho. Notem que a frase tem o mesmo sentido, ó. Barulho estranho. Porém, agora o pronome é um pronome da terceira pessoa do plural, é o pronome eles. E a forma verbal mudou de escutei para escutaram. Por quê? Porque quem é que escutaram? Eles. Então, o verbo concorda com o pronome. Eles escutaram. Eu escutei. Eu não poderia dizer que eles escutei. E eu também não poderia dizer que eu escutaram. Então, o correto é eu escutei, eles escutaram. O verbo muda a sua forma nessas frases aqui para concordar com o pronome, com a pessoa do discurso. Vamos para mais um exemplo para ficar bem claro para você? Então, eu tenho aqui, olha, nós lemos o livro todo. Então, eu tenho destacado aqui de roxo um pronome da primeira pessoa do plural agora, o pronome nós. E eu tenho destacado aqui de preto o verbo lemos. Quem é que lemos? Nós lemos. Observaram? O verbo concordando com o pronome, com a pessoa do discurso. Olha, mais uma frase aqui que tem o mesmo sentido, sobre ler o livro todo. Porém, agora o pronome é um pronome da terceira pessoa do singular, é o pronome ela. Então, eu vou dizer que ela leu o livro todo. A forma verbal agora mudou para concordar com esse pronome da terceira pessoa do singular. Aqui, nós lemos. Aqui, ela leu. Nós não podemos colocar qualquer forma verbal para qualquer pronome. Eu não posso dizer que nós leu. Eu não posso dizer que ela lemos. Cada forma verbal precisa concordar com o seu pronome. Então, nós lemos,
ela leu, ok? O verbo modifica a sua forma para concordar com o pronome a que ele se refere. Vamos treinar um pouquinho? Eu vou colocar aqui para você uma frase e ela diz assim: ela canta muito bem. E eu quero que você me diga, se a frase fosse com o pronome eles no lugar de ela, qual seria a forma verbal que eu deveria usar aqui? Ela canta. E se fossem eles, eu teria que dizer que eles canta? Não, né? Se o pronome é eles, eu tenho que dizer que eles cantam muito bem. Observou? A forma verbal modifica para concordar com o pronome. Olha, mais um exemplo da mesma frase, olha. Só que agora o pronome é nós. Qual é a forma verbal de cantar que eu vou usar aqui para concordar com o pronome nós? Ela canta, eles cantam e nós? Nós cantamos muito bem. Viu como é fácil? Basta concordar o verbo com o pronome ou o verbo com o substantivo, como a gente viu lá no início. Mais um exemplo aqui para você. Aqui o pronome eu. Ela canta, eles cantam, nós cantamos e eu. Eu digo que eu canto muito bem. Viram? O verbo modificando a sua forma para concordar, nesse caso aqui, com o pronome, com a pessoa do discurso. Ok? Bem, então o que nós aprendemos hoje? Que o verbo muda sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome a que ele se refere. Essa mudança recebe o nome de concordância verbal. Então, concordância verbal nada mais é do que a mudança que o verbo faz na frase para concordar com o substantivo ou com o pronome. Tenho certeza que você aprendeu, mas você vai me provar isso agora nas atividades do nosso livro. E eu vou voltar com você num novo vídeo para te explicar cada questão da nossa atividade. Então, enquanto isso, você vai separar aí módulo 2, vai deixar ele abertinho na página 13 e vai separar lápis e borracha. E eu já volto com você para te explicar tudinho num novo vídeo, ok?